Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Nós estamos no campo porque esse momento merece. Nesse finalzinho do mês de março de 2018, nós perdemos um cidadão assisense tremendamente identificado com o campo, com as causas sociais, enfim, com a cidade de Assis e região. Aos 89 anos, nós perdemos Pedro Mercadante. Ele era escritor, agropecuarista, professor de muitos que estão nos assistindo agora, tiveram aulas com o Pedro. E com o Pedro nós tivemos uma experiência muito interessante. Logo no começo do programa rural, no início dos anos 2000, ele nos chamou para São José das Laranjeiras, onde ele tem uma área rural. E lá nós fizemos um primeiro programa com ele. Ele criava gado e plantava também grãos naquela região. No ano de 2009, bem no comecinho, quase 10 anos, Pedro tinha acabado de comemorar 80 anos, nós gravamos um programa rural especial falando desse grande cidadão assisense. Neste programa, há 10 anos atrás, Pedro falou um pouquinho de tudo, de Assis, do desenvolvimento da cidade e do campo. Mesmo porque ele é um apaixonado pelo programa rural, foi um apaixonado, mas continua sendo, desde o início do programa rural. Ele era uma espécie de consultor do nosso programa. Nada melhor do que ao perdê-lo, aos quase 90 anos, nós fazemos uma homenagem para esse grande companheiro, esse amigo do peito. E hoje você revê o programa gravado há quase 10 anos atrás com o nosso amigo Pedro Mercadante, aqui no nosso programa rural. Olá, tudo bem com você? A partir de agora, o nosso programa Rural no Ar especial. O nosso personagem do nosso especial Histórias da Nossa Terra nasceu em Mineiros do Tietê em 1928, mas veio para Assis com apenas 2 anos de idade, ou seja, adotou Assis como a sua cidade. No ano de 2008, ano passado, ele fez 80 anos e recebeu o título de cidadão assisense. Bom, nós estamos falando de Pedro Mercadante Leite do Canto. Ele é o nosso personagem de hoje do Histórias da Nossa Terra. E como o próprio nome diz, ele tem muitas histórias para contar e eu tenho certeza que você vai gostar. O programa Rural Especial está só começando para você. Vocês estão tendo a oportunidade de ver essa mesa cheia de fotografias, é muita história para a gente contar no nosso programa rural especial de hoje. Em meio a centenas de fotos e documentos da família, Pedro começou a me relatar passagens históricas importantes que caminham lado a lado com o desenvolvimento da nossa cidade, como a chegada do seu avô a Assis em 1917 para montar a Casa Mercadante. Em 1917. Ele veio com uma loja de comércio. Pedro Mercadante também. Pedro Mercadante, meu avô. Uma casa de comércio que se chamava Casa Mercadante, que foi fundada em 1883. Aí depois entrou no negócio meu avô, o meu pai, Sebastião Leite do Canto, e sócio do Dr. Vicente Mercadante. Aí é uma história bem comprida. A princípio, gostaria de falar do meu pai, da origem dele, bem pobre, filho de tropeiro, filho de boiadeiro, homem que tomava, capataz, que tomava conta de fazenda, sempre de um lado para o outro, entendeu? Ali em Mineiros do Tietê, depois foi para a cidade de Tietê, onde o meu pai fez o grupo escolar inteirinho. Depois foi para Capivari, onde o meu pai aprendeu o ofício de barbeiro e trançar cadeira de palha. Mas quando menininho, ele ia juntar tropa de madrugada e tinha que passar perto de um cemitério. Minha tia, irmã dele, que me contou, e tinha muito medo, e entregava leite nas casas. Muito bem, aí de Capivari, o meu avô foi para Piracicaba. Lá então, com muito sacrifício, meu pai ingressou na escola normal de Piracicaba,
onde ele fazia barba dos professores, fazia para poder viver, se sustentar. E se formou lá em 1918. Bom, esse dia 17 de dezembro é um dia que tem uma grande representatividade para você e, coincidentemente, estamos gravando Histórias Hoje especial nesse dia. Conta pra gente por quê. Isso, que hoje, 17 de dezembro, seria o aniversário do meu pai. Então, sempre ele morreu no dia 23 de maio de 1941, morreu novo, 44 anos. Coisa incrível, a imagem do meu pai é um negócio que ficou muito gravado em mim, porque faltou, como eu disse, num discurso ali na Câmara, aquela voz no ouvido, aquela voz amiga que orienta, que aconselha, faltou. Eu aprendi escutando, peão de estrada, boiadeiro, os pobres que chegavam em casa, gente de rua, aprendi com eles, aprendi a escutar. Pedro, você se sente homenageado? Aliás, o grande motivo de estarmos aqui falando de toda a vida da família é o título de cidadão assisense que você recebeu agora no dia 5 de dezembro pela Câmara Municipal de Assis. Você se sente homenageado e homenageando sua família de uma maneira geral através de você? Olha, você sabe de uma coisa? O Márcio Aparecido Martins, presidente da Câmara, e os demais que me outorgaram esse título honorífico, está escrito lá, e é gravado, seja quem for que receba, está lá gravado, pelos relevantes serviços prestados. Eu falei, não vou aceitar, eu queria que você tirasse isso, as moças não pode até que o Márcio não muda. Então está lá escrito assim, pela tradição de família nos relevantes serviços, porque aí eu estou incluindo a minha família, o meu pai e a minha mãe, eu faço parte, mas a minha parte é ínfima, insignificante, diante da grandeza e de tudo que o meu pai fez e a minha mãe fez. Mas eu recebo esse título, como falei no discurso meu, pelo nome que eu herdei do meu pai e da minha mãe. O homenageado como cidadão honorífico chegou a Assis com os pais em 1928, aos 2 meses de idade. Vamos recordar nossa cidade naquela época. A catedral original, imponente e marcante no cenário. O prédio do bispado sendo erguido em 1926. E no ano de 1928, quando o padre Davi Corso pediu que batessem a foto com os presos que foram liberados para ajudar nas obras. A Associação Assisense de Futebol, que nos anos 30 funcionava onde hoje é o mercado municipal. Naquela época, a extração de madeira era uma atividade forte na região, utilizada principalmente como matéria-prima para a construção das casas. A antiga Rua da Estação, na década de 30, hoje Avenida Rui Barbosa, passou a ser a principal da cidade, com comércio forte. Ainda era de terra e levava até seu ponto mais alto a estação da Estrada de Ferro Sorocabana, que havia sido inaugurada em 1926. Pedro se emociona ao falar da Assis, que vivenciou ainda menino. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de Assis daquela época, que você conheceu ainda garoto, da Avenida Rui Barbosa, de terra, né? Das casas ainda muito simples, enfim. Isso. É muito simples. À noite a gente brincava na frente da loja, na avenida ali, chão batido, de terra, brincava à noite ali. A cidade era pequena, mas a Casa Mercadante, que o meu pai de sócio com o Dr. Vicente Mercadante, que foi prefeito de Assis em 1938. Mas o meu pai, entendeu, que dirigia, porque ele era comerciante, depois se formou contador em Rio Claro, além do diploma de professor de Piracicaba, ele se formou em Rio Claro como contador, ele era um economista. Então, o meu pai que comandava a loja. Então, vendia de tudo. Você sabe que a Casa Mercadante fornecia o Alto Cafezal, que hoje é Marília, fornecia o norte do Paraná, várias regiões. Ali, por exemplo, isso muito depois que o meu pai morreu, a região das Pedrinhas, colônia rio-grandense, entendeu? E através da Casa Mercadante, que o meu pai trabalhou para abrir a estrada de Assis até o Paraná através do Porto Giovanni.
chão de terra, chão de terra. Como trabalhou com o seu Cupertino de Castro para abrir a estrada para a colônia rio-grandense. Tudo em função do comércio, da Casa Mercadante, que o movimento era grande. Lá no fundo, no outro lado da rua, que hoje é Travessa Erasmo Mercadante, encostava vagão da estrada de ferro para descarregar. 2, 3 vagões por semana. Isso era normal, entendeu? Em setembro de 2008, na inauguração da nova sede, Pedro Mercadante foi homenageado pela Associação Comercial de Assis em nome da família. Seu pai, Sebastião Leite do Canto, foi o fundador da CIA, como mostra esse documento histórico, a ata da primeira reunião da Associação Comercial, realizada em 29 de março de 1932, uma semana após a sua fundação. A associação pediu que eu fizesse discurso, até eu falei de um fato curioso que identifica bem o meu pai. Então eu disse lá assim, que nos anos 30, homens a cavalo andavam pela rua de chão batido. E eles não apeavam, eles não desciam do cavalo, não desciam. Eles eram todos leprosos. Por onde eles passavam, as casas de comércio fechavam as portas, mas a Casa Mercadante não fechava. E o meu pai atendia e socorria todos eles. E eles dormiam onde ficasse. Quando não, eles iam para o bosque. Sabe onde era o bosque? Onde começa Dom Antônio hoje. Ali do lado direito era o Bosque de Assis. Então ali, eles dormiam ali, ou quando ficava à noite, onde estivesse, eles dormiam. E muita coisa. Mas sua mãe teve uma participação muito grande nisso, Dona Albertina, não é mesmo? Ela estava muito ligada a essa coisa dos pobres, necessitados. Nossa, não, nem diga. Os empregados da Casa Mercadante, nós morávamos no fundo, aí onde eu fui criado. Os empregados da Casa Mercadante entravam e saíam da casa da minha mãe, porque a mesa estava sempre pronta. Quem chegasse comia. Fosse quem fosse. Pobrezinho, muita comadre pobre, empregados da Casa Mercadante. Muita gente, tem uns empregados ainda aí que, se me ouvirem, vão saber que tudo isso é bem verdadeiro. A minha mãe era muito caridosa, você não calcula. Chegava tempo de... Hoje, você vê, uma senhora entra numa loja, época de Natal. Então ela sai carregada de embrulhos. A minha mãe não. A minha mãe entrava nas lojas, rapaz. Ela não saía com nenhum embrulho. Ela mandava entregar em casa. E os menininhos ficavam nas portas das lojas naqueles tempos, fazia com a mão assim e falava, benção, madrinha, para ganhar presente. E a minha mãe dizia, vai lá no dia de Natal. Então, no outro dia de Natal, você tinha... Isso emociona, né, Pedro? Pode ficar à vontade, porque falar da sua mãe e do seu pai realmente lhe traz à lembrança muitas coisas positivas do que eles foram e exemplos para você de vida, né? Foram. Então, as menininhas amanheciam no dia de Natal, elas iam lá, minha mãe distribuía as bonecas, principalmente as meninas, as bonecas, e elas saíam abraçadinhas com as bonecas, como diz o Humberto de Campos, com assim, uma expressão do Humberto de Campos, abraçada assim, demonstrando muita maternidade, já desde pequenininha. Esqueci a expressão do Humberto de Campos. E assim era, sempre, na casa da minha mãe, todo dia tinha pobre. Todo dia tinha pobre. Naquela festa ali que eu fui ali, que eu recebi o título ali na Câmara, fiz questão de convidar o Tião. O Tião é um que a mãe dele ia lá. A mãe dele falou, você vai crismar ele. Não crismei até hoje, mas o Tião... Não me esqueci dele. Então a casa da minha mãe vivia cheia de gente, sempre muita moça, entendeu? Que a minha mãe ficou viúva, tinha 41 anos, então as moças iam lá. Daí esse convívio dela com as jogadoras de basquete de Assis. Então, a sua mãe, ficando viúva aos 41 anos, fez o papel de mãe e pai ao mesmo tempo, não é mesmo? E aí ela teve uma participação ainda maior na comunidade e ela chegou a acompanhar, nós temos fotos das jogadoras de basquete de Assis, indo para São Paulo jogar, temos fotos, ela e jogadores, os homens, as mulheres, inclusive fotos com o Zeca Santilli, Dona Penha, Álvares, enfim. Bianca, as Nobili, verdade. E ela ia ciceroniano, esse pessoal, senão que as mães não deixavam se ela não fosse ciceroniano. Não deixavam. Só iam viajar fora de Assis
se a minha mãe acompanhasse, senão os pais não deixavam. O tio de Pedro, Nicola Mercadante, foi o fundador do escotismo em Assis. Nesta foto, Pedro, aos 10 anos, em companhia do amigo Chico Senatore e do irmão Amilcar. Em 2005, participou da comissão do Centenário de Assis e foi homenageado pela sua colaboração nos eventos comemorativos. No programa rural de hoje, Histórias da Nossa Terra, estamos conhecendo um pouco mais da vida de Pedro Mercadante Leite do Canto. Nós voltamos em instantes. Até já. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana. A união faz a diferença. Guardar as histórias além da memória é o que amamos fazer. A Gravando Filmes é uma produtora de vídeos que veio para registrar os seus acontecimentos mais importantes. Gravando Filmes, contando histórias. O seu pai, ele foi-se embora muito novo ainda, 40 e poucos anos, mas ele fez muito por Assis. Você falou da abertura dessa estrada para o Paraná, ele foi o fundador da Associação Comercial Industrial de Assis, ele foi fundador da Rádio Difusora também, entre outras coisas. Você pode comentar? Isso daí. Você vê, o Cícero da rádio sabe bem a história. Como começou a Rádio Difusora de Assis, passou por Assis um circo, e que o cidadão, se não me engano, é Paulo, não lembro o sobrenome bem dele. Ele vendeu o aparelho de som para o meu pai, um aparelho de som que tinha no circo. O Cícero sabe disso. E aí começou, assim que começou a Rádio Difusora de Assis. Depois a minha mãe, mais tarde, depois que o meu pai morreu, minha mãe foi presidente da rádio também. Sabe também o que eu me lembrei agora? Escola Normal de Assis, onde funciona o Carlos Alberto de Oliveira hoje, na Luiz Pisa. Isso. Em 1931, dia 25 de outubro, meu pai reuniu 11 prefeitos da região
porque naquela época só tinha escola normal em Botucatu. Ele reuniu 11 prefeitos, angariou fundos, fez lista, que eu tenho a lista guardada comigo até hoje, os nomes dos que contribuíram, comprou o terreno do Coronel Cobra, entendeu? E por fim construiu ali o prédio da escola normal, que fica hoje na esquina da Luiz Pisa, onde funciona o Carlos Alberto de Oliveira, ali, entendeu? E o meu pai, no lançamento da pedra fundamental, meu pai foi o orador. Pedro guarda documentos históricos como o convite de casamento dos pais Albertina e Sebastião em Mineiros do Tietê em 1922. Ele se emociona ao falar do papel da família na sua formação. O que você acha que eles contribuíram mais para você nessa sua formação? Olha, eu recebi muito através da minha irmã Célia, a minha irmã, certo? Aquilo que o meu pai não pôde fazer, porque foi embora cedo, a minha irmã fez. Que a minha mãe era mulher simples. A minha mãe era bem de vida. Bem de vida. Ela não aceitava empregada. Ela levantava às 6 horas da manhã e lavava roupa no tanque. E fazia caridade, ajudava. Saía de carroçada, não existia cesta básica, não. Naquele tempo era carrocinha da Casa Mercadante, saía carregado de mantimento para socorrer esse ou aquele outro pobre. Como eu agradeço as surras que eu levei da minha mãe. Eu era moleque, travesso, como todos eram, entendeu? Mas aprendi muito, assimilei bastante, entendeu? E eu sou o que sou, a ponto de declarar no jornal, lá na sessão da Câmara, eu falar assim, que eu tenho o nome comprido e bem zelado, e que nunca eu recebi uma cobrança de banco de quem quer que seja. Mas não é só porque eu sou direito, que é difícil, viu? É porque Deus me ajudou também. Sua irmã Nísia Mercadante foi uma grande educadora e hoje é nome de escola em Assis. Do período escolar, Pedro tem muitas histórias e documentos guardados, como este caderno de latim do Colégio Arquidiocesano em São Paulo, datado de 20 de março de 1943. O estudante Pedro tinha apenas 15 anos de idade. Pedro, falar agora basicamente de você, dos seus estudos. Você estudou no João Mendes Júnior, né? Que é uma escola muito tradicional de Assis. Gostaria que você falasse um pouquinho. Você estudou até um determinado momento quando você deixou Assis e foi para São Paulo, onde passou muito tempo, não é mesmo? Isso, até o 3º ano primário. Eu fiquei aqui, o grupo escolar era na esquina do Jardim da Catedral aqui. O grupo escolar João Mendes Júnior. Você tinha o quê, mais ou menos 10, 11 anos? É, por aí, por aí. Eu fui para São Paulo em 1940, eu tinha 12 anos, entendeu? Mas por que você foi para São Paulo, afinal de contas? A família quis? Meu pai tinha morrido e foi um jeito de acalmar a gente, porque a gente era muito moleque, entendeu? Tinha uns amigos do meu pai que me apelidaram de Veneno. Um amigo do meu pai me apelidou, esqueci o nome dele, me apelidou de Veneno. Então a minha irmã, que cuidava muito da gente, tudo de bom, não aprendi só em estrada, não aprendi com a minha irmã. Daí fui para São Paulo, 4º ano, no Liceu Rio Branco, fiz a admissão e a primeira série lá. Lá eles colocaram você no eixo ou não? Ah, rapaz, não podia bagunçar, não. Você sabe o que cura? É a saudade da mãe. Isso daí te obriga a andar direitinho, cumprir. Às vezes tinha saída no fim de semana, não que eu fosse primeiro aluno, que nunca fui. Eu ficava, não saía, ficava estudando só para agradar a minha mãe. Dali do Rio Branco, em 42, eu fui para o Arquidiocesano. Acabei o ginásio, fiz o colegial até o 2º ano, depois saí em 47 e acabei o colegial no Colégio Ipiranga, do Miguel Sansíguro e de um cidadão que era presidente do Palmeiras lá. Nesses colégios eu tive colegas assim que não dá nem para contar, rapaz. Praticou esportes no Arquidiocesano também? Muito pouco, mas muito pouco, não era muito disso não. Era mais de ficar conversando. Eu tive cada colega, rapaz, cada cara. Eu tinha um colega no Rio Branco, naquele tempo não tinha prédios em São Paulo, o avião era um ou outro que passava. À noite, esse rapaz da minha idade, ele levantava todo mundo no dormitório e me olhava o avião passar. De dia só usava blusão de piloto. Na hora do estudo só desenhava avião. Sabe quem foi ele? O Omar Fontana,
dono da Transbrasil. Dono da Nossa Senhora! Desde aquela época você sabia que ele ia mexer com aviação. E assim muitos outros. O Hermelinho do Matarazzo era goleiro do Colégio Arquidiocesano. O Haroldo Rondon, neto do Marechal Rondon. Entrei na Álvares Penteado, fiz 2 anos, fiz cursinho de medicina lá na São Joaquim, no Ângulo, mas por poucos meses saí, fiz o cursinho de Direito do Castelões, saí e desisti. Você voltou para Assis aos 22 anos, em 1950. 1950. Aí depois aqui em Assis, porque eu tive um professor de latim, irmão Marista, no Arquidiocesano, que era fora do comum, esse irmão. E eu sempre no colégio, eu entrava no quadro de honra em 2 matérias, latim e inglês, latim e inglês. Não era primeiro aluno de classe eu não, só latim e inglês. Porque esse irmão era professor de latim, como ele era bom com todo mundo, e eu virei professor de latim aqui em Assis. Cheguei com o padre Câncio Zuardi, tomava aulas de latim com ele, que o padre Câncio falava em latim. Como o Dom Antônio de Souza aí, do bispado, hoje ele fala em latim. Uma cultura fora do comum. E o padre Câncio ficou feliz, porque o aluno passou a dar aulas de latim em Assis, a Chaporã, não é mesmo? Isso daí, dei aula de latim, depois entrei na faculdade, ali, me formei na primeira turma da faculdade. Ciências e Letras de Assis, atual Unesp, né? Do lado do Colégio Santa Maria. Tive um professor ilustre de latim que me ensinou a pensar em latim, e ele está ali na Unesp hoje ainda, chama Enio Fonda. Esse cidadão, esse professor, ele me convidou e eu fui aluno monitor dele, da cadeira de latim. Eu aprendi a pensar em latim naqueles tempos, hoje não mais, porque a gente esquece muito, mas aprendi a pensar em latim com o professor Enio Fonda. Pedro, eu sou da época, eu peguei o finalzinho do ensino do latim e do francês também em escolas ainda. Por que você acha que hoje em dia não se tem mais o latim? Eu acho que a escola perdeu muito sem o latim, não? Perdeu muito. Você quer ver, ó, o americano, o inglês, não é um povo latino. E, no entanto, o inglês, quantos vocábulos você vê que tem origem latina? Você vai em Nova York, você vê inscrição em latim. Ô, louco, no Rockefeller Center, em outros lugares, mas aqui não, você não vê. Você não vê. Tiraram até a inscrição do cemitério aqui em latim, há muitos anos atrás. Até no pórtico da igreja aqui, tinha inscrição em latim, tiraram também. Você quer ver? Só 2 escolas em Assis que têm inscrição em latim. O João Mendes Júnior, desde a origem, tem na bandeira dele, Hic incipit via sapientiae. Aqui começa o caminho da sabedoria. E depois, uma escola que deram o nome para minha irmã lá na Vila Isabel, Escola Nísia Mercadante do Canto Andrade, numa festa que teve lá, eu sugeri, e hoje se você for lá, você vai ver a frase em latim simples lá, Escola viam vitae monstrat. A escola mostra o caminho da vida. Está lá, só essas 2 escolas que têm inscrição em latim. Você teve, além do latim, como professor de latim, você teve uma passagem que se falou da Escola de Ciências e Letras de Assis, muito importante. Você fez parte do centro acadêmico também, atuou muito politicamente. Gostaria que você falasse um pouco dessa sua passagem política ali. Isso, eu fui eleito o primeiro presidente do centro acadêmico. Ali tinha muita regalia, viu? Imagina você que no Congresso da UNE, em Belo Horizonte, eu fui, com mais um companheiro meu, de avião e tudo pago pela faculdade. Muita atuação e uns colegas que eu tive, a maioria mulher, turma pequena, brilhante, uma melhor que a outra. Cada professor que eu tive, bom, eu tive um que hoje ainda fez 90 anos, pouco tempo atrás, que ainda é o maior crítico literário brasileiro, o Antônio Cândido, de uma simplicidade, de uma cultura que não dá nem para falar dele. Morava lá no Hotel São Paulo. Ainda na Faculdade de Ciências e Letras de Assis, Pedro recebeu um convite para dar aulas de latim na Alemanha, na Itália e na Grécia. Não foi, pois quis ficar em Assis para fazer companhia a Dona Albertina, sua mãe. Era uma maneira de retribuir o carinho, a atenção dos tempos em que estava em São Paulo, e a mãe viúva cuidava da família. São muitas histórias para contar,
inclusive de uma viagem. Vou contar de uma viagem. Professor Naif Safadi e o outro professor famoso, que eu preciso olhar no papel, ver se me lembro, que é muita coisa para eu falar e às vezes eu fico esquecido. Mas eu, um professor, nós fomos daqui, o Jorge de Sena. Esse português, ele saiu de Portugal escurralado pela tropa do ditador, o Salazar lá. Assim como ele veio o Vitor Ramos também aqui para Assis, entendeu? Então vamos. O Naif Safadi, ele, o Jorge de Sena e as respectivas mulheres, e eu, e descemos. Até o destino não era bem em Porto Alegre, nós íamos além, mas como deu um problema num navio grande lá para baixo, o professor, com receio, paramos em Porto Alegre. Fomos na casa do Érico Veríssimo. Chegamos lá, o Jorge de Sena, que já o conhecia, porque era famoso, o Jorge de Sena, fez a apresentação, me apresentou, nunca me esqueci disso. O Érico Veríssimo bateu a mão nas minhas costas e falou assim: "Ei, paulista!" No outro dia cedo, na porta do hotel, estava o Érico Veríssimo, que nos mostrou Porto Alegre, a cidade do coração dele. Levou vocês para um turismo em Porto Alegre. Quer dizer, o Érico Veríssimo foi guia turístico de vocês. Contava para minhas colegas aqui na faculdade, nossa mãe de Deus, elas ficavam alucinadas, entendeu? Essa é uma lembrança muito importante. Essa daí. No próximo bloco nós vamos falar, entre outras coisas, de um hobby que o Pedro gosta muito, que é escrever. Isso mesmo, você não pode perder, hein? No próximo bloco do nosso programa rural especial para você. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana. A união faz a diferença. Guardar as histórias além da memória é o que amamos fazer. A Gravando Filmes é uma produtora de vídeos que veio para registrar os seus acontecimentos mais importantes. Gravando Filmes, contando histórias. A
A facilidade com as letras fez com que Pedro colaborasse com artigos em revistas e álbuns comemorativos aos 100 anos de Assis. Há algum tempo, escreve para jornais da cidade. Toda essa sua experiência com a faculdade, com o latim, com o grego, fez com que você começasse a desenvolver uma das suas grandes paixões, que é escrever. E hoje você colabora com jornais, com revistas aqui da nossa cidade, e fiquei sabendo que você gosta de escrever principalmente nas madrugadas. As madrugadas o inspiram ou não? Sabe, até em função da idade. Porque homem, quando pega uma certa idade, sempre acorda cedo. Uns vão cuidar do jardim, outros arrumam a cozinha para a mulher, o que é normal, faz o café, outros vão no bar da esquina tomar o cafezinho, enfim, cada um faz uma coisa. Eu peguei o costume, se eu não escrever de manhã bem cedinho, de noite eu fico pensando, não que eu sou um flaneur, entendeu? Flaneur, ando assim, abro a janela, de repente vejo um negócio e escrevo, sem pretensão nenhuma de ser escritor. Nada, não tem pretensão. Isso daí é um jeito de eu me dirimir, é um jeito de eu tolerar os meus 80 anos. Por isso que eu escrevo e me sinto bem. Hoje mesmo saiu uma historinha na Voz da Terra. Mas umas pessoas que ficaram sabendo que eu vinha conversar com você no nosso Histórias do Programa Rural Especial, uma delas me perguntou assim, aliás, me deu uma sugestão, Max, faz a pergunta para o Pedro, por que o Pedro, escrevendo tão bem, de uma maneira tão clara e criativa, ele não escreve um livro? Por que não, Pedro? Pois é, rapaz, você sabe que na verdade... Você deve ter muita coisa, tudo isso guardado, né? Tem bastante ali, se eu te mostrar ali no quarto... Não dá para reunir esse material e fazer dele um livro? Não, sabe, eu não tenho vocação para escritor. Eu já disse por que eu escrevo. Até porque, vê bem só, como disse o Graciliano Ramos, escrever é doído. Tem que torcer, retorcer, enxugar as palavras, como as lavadeiras dos rios. É difícil de escrever. E por que é difícil? Vou te dar um exemplo, uma comparação. Alguém que é bem devoto, todo dia vai à igreja e à missa, ele é muito mais cobrado. Então, o pessoal escreve, eu escrevo, porque fui professor de português, escrevo com o dicionário do lado. Tenho muita preocupação de não cometer erros graves. Posso até cometer. Então eu demoro mais para escrever, muita preocupação. Haverá outros que não. Simplesmente pego a caneta e escreve sem preocupação. Não que eles escrevam errado, mas não tem essa preocupação que eu tenho. Porque é difícil. Nossa, mas é muito difícil escrever. Você nem imagina. Eu escrevo por etapa. Começa um assunto ali hoje, largo ali. Daqui 3 dias eu vou lá, ponho mais um pedacinho e tal. E assim vai indo, sem pretensão de nada. O fato de ter perdido o pai ainda muito jovem, aos 12 anos de idade, e vivenciar a dificuldade de sua mãe, Dona Albertina, para educar os filhos e tocar os negócios ao mesmo tempo, fez com que Pedro valorizasse a família, os filhos acima de tudo. Sempre quis ser o pai presente, participativo e muitas vezes duro na educação. São 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres e 9 netos, frutos da união com Nadir Modotti em 1965. Pedro, 1965, uma senhora chamada Nadir Modotti conseguiu jogar o laço num rapaz de 37 anos que estava virando já um solteirão. Segundo Dona Nadir, não foi nada fácil. Ela tem razão ou não? Ah, ela tem razão, sim. Mas você sabe, rapaz, o que segura muito solteirão, que fica solteirão em casa, esse que perdeu o pai e tem a mãe, e não quer deixar a mãe e fica solteirão. Eu não foi tanto assim, não. Não foi tanto assim. É porque, uma vez eu li num livro uma frase que diz assim: não mais viveu a vida aquele que conta maior número de anos, e sim aquele que a sentiu em toda a sua plenitude. E eu gozava a vida. Minha mãe dava tudo para mim, tudo que eu queria, eu tinha tudo na mão, tudo. Por isso que eu demorei. Puxa, como é que você conheceu Dona Nadir? Foi assim, por acaso. Fiz um poema para ela, sempre eu escrevo. Dia do namorado eu escrevo para ela. Foi por acaso.
Foi por acaso, me encontrei na rua que tem o nome do meu pai, Sebastião Leite do Canto, porque ela morava lá. Entendeu? Foi por acaso. Ali começou, ela estudava no Santa Maria, e eu na marcação com ela, e ela comigo, porque eu estudava do lado na faculdade. E tive a sorte, a felicidade, viu, de me encontrar com ela. Não saía de casa, muito caseira, tive sorte. E você gostava dos bailes, gostava de dançar? Gostava da noite. Você se considera um romântico? E muito. Ixi, muito. E as serestas, e as madrugadas, meu irmão Erasmo. Nossa, mãe. Isso te leva a bons momentos em Assis. Relembra, não relembra? Show, nem diga. Como eu escrevi lá no discurso, as ruas antigas de Assis, sou bem assisense, viu? Vim pra cá com 2 meses, mas rapaz, sou assisense. E como eu escrevi lá, que é isso, o sujeito, a saudade, como eu citei lá, é a dor de uma ausência. Mas, então, a gente sente saudade de quem está longe. E eu estou aqui dentro de Assis, como eu escrevi, com a catedral aos meus olhos, e sinto saudade de Assis, rapaz. Dessas serestas nas janelas, das ruas de antigamente, dos pomares que nós invadíamos, brincar de Tarzan, para roubar manga, roubar abacaxi, uma coisa, nossa mãe, campos de Servinho, Gabiroba, catar, nossa mãe, era uma vida. E depois de moço, então, nossa mãe. Bom, esse casamento com a dona Nadir Modotti... Loteria para mim. Foi uma loteria para você mesmo está dizendo, foi a sorte grande. Esse casamento você teve 3 filhos e 2 filhas. Isso. Será que eles representam muito para o Pedro Mercadante? Bastante, rapaz, até porque eu tenho curso de galinha, viu? Eles são moços, de homem feito já, e eu tenho que me interferir na vida deles para proteger, para criar casa, porque eu sou muito rigoroso, sempre fui, entendeu? E sempre eu me envolvo com eles, entendeu? Nossa, mãe, muita estima, não esqueço deles. Ligo quase que todo dia para saber. Levanto de madrugada para ver os netinhos quando dormem aqui, 2, 3 vezes. São quantos netos, Pedro? 9 netinhos. É uma escadinha, né? Uma escadinha, mas... E eles abusam muito do vô ou não? Eu li lá, assim, tem um ditado de caboclo antigo, boiadeiro, que diz assim, que avô é o burro que o filho domou para o neto montar. E aqui em casa é assim, eles montam cavalo em mim aqui, chega a espora e bate, vamos vô, e vamos e bate. Bate na bunda, bate de todo jeito e eu ali. Às vezes não consigo nem engatinhar com eles, mas eles ficam em cima. Sou apaixonado. E por criança de um modo geral. Ser avô é ser pai segunda vez. Isso que eu escrevi numa história que saiu hoje, na Voz da Terra, saiu hoje e no Jornal de Assis. Eu fui numa festinha, dia 10 agora, de entrega de diploma dos menininhos do Jardim 2 da Escola Xereta, certo? E os netinhos meus estão lá por meio lá. Mas é isso daí, entendeu? É o avô, você olha, só, a linguagem é só do inho, no diminutivo, que é uma linguagem afetiva, de muito afeto, entendeu? Com os menininhos. Tantas fotos, tantos documentos que estão nessa mesa. Vocês podem imaginar, eu já comentei no início, nós ficamos aqui praticamente 2 horas só organizando esse material e tenho certeza ainda que o Pedro não nos colocou à disposição tudo que ele tem. Ele, daqui meia hora, 1 hora, quando nós saímos, ele vai dizer assim, puxa vida, tinha mais uma foto, tinha mais um documento, que é muita coisa que o Pedro guarda e é bom guardar. Porque nessas lembranças estão passos, momentos importantes da vida da gente. Pedro comenta sobre a chegada de muitas famílias a Assis após a vinda do seu avô em 1917. A origem, a mesma, mineiros do Tietê. Algumas famílias muito importantes para a história de Assis que vieram depois dele de mineiros do Tietê também. Você pode citar algumas? Nossa, fizeram Assis crescer. Famílias ilustres, rapaz. Você quer ver? O Zuardi
família Santilli, Boquembuso, Canton, Botter, Sestari, Renzi, Belucci, Saqueto. Vieram todas depois que seu pai veio em 17. Por quê? Seu avô, aliás. Não sei se receberam a influência do meu avô. Que o meu avô, naqueles tempos, era fazendeiro de café, era homem rico lá, na região de Dois Córregos, Barra Bonita e Mineiros. E essas famílias todas, quase todos eles eram da lavoura, de agricultores, entendeu? E o meu avô veio em 17, eu acho que o primeiro que veio depois dele, se eu não estou enganado, foi em 1922, o Antônio Zuardi, que é o nome da rua onde está a Associação Comercial de Assis lá, entendeu? Essas famílias engrandeceram Assis, você já imaginou? E vou contar mais uma coisa para você, olha só, isso é um detalhe muito... Então, eu contava isso para o Zeca e ele lembrava, porque a dona Cecília, a mãe do Zeca, é Boquembuso, era Boquembuso, então, e a dona Cecília tinha pouco leite. O Zeca, lá em Mineiros, mamava num peito da minha mãe e no outro peito da minha mãe mamava a Célia, minha irmã. Então esse povo veio tudo para Assis, rapaz. Eu estou dizendo isso porque o programa rural, em 2009, faz 10 anos, você vai completar em abril 81, e nesses 10 anos você sempre contribuiu muito com o programa rural, com suas ideias, nas vezes que nós conversamos, porque eu sei que você tem uma grande ligação com a agropecuária, com o campo. Estive uma vez na área pertencente à sua família, na beira do rio, estive lá, conversamos, isso já faz mais ou menos uns 7 a 8 anos, como passa o tempo. Mas nós vamos, para conversar desse assunto, nós vamos deixar um pouquinho essa mesa aqui com tantas fotos, não dá nem vontade de deixar, porque essa mesa aqui é uma mesa carregada de história, e eu sou um apaixonado por história. Documentos, fotos e tudo mais, e você vai nos convidar para ir até uma área aqui, vizinha à sua sala, na sua casa, é uma área verde, onde a gente vai dar sequência e vamos falar um pouquinho sobre a ligação de Pedro Mercadante com a agropecuária. Você nos acompanha, hein? O programa Rural Especial Histórias da Nossa Terra volta em instantes para você. Até já! Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana. A união faz a diferença. Guardar as histórias além da memória é o que amamos fazer. A Gravando Filmes é uma produtora de vídeos que veio para registrar os seus acontecimentos mais importantes. Gravando Filmes, contando histórias.
Amante das serestas, da vida noturna, Pedro sempre gostou muito e gosta ainda de dançar. Chegou inclusive a ser presidente do Clube Recreativo de Assis. Ele também foi pioneiro das academias da cidade ao fundar o primeiro clube de halterofilismo de Assis. Para darmos sequência à nossa entrevista, Pedro nos convidou para a área externa da casa, embaixo de uma goiabeira. Afinal de contas, iríamos falar de uma de suas grandes paixões, o campo, a terra. Quando fala em terra, você se emociona. Eu lembro aquela frase fantástica, que a terra não nos pertence, né? Nós estamos alugando essa terra, devemos cuidar, arrendando essa terra e cuidar dela agora, porque nós vamos entregar para uma futura geração. E o nosso dever é entregá-la bem. Pedro, como é que começou essa sua ligação com a terra? Olha, faz muitos anos. Meu pai era vivo, foi em 1939. Então nós temos uma terra lá... Você tinha 11 anos? 11 anos. Olha, nós temos uma terra lá, 69 anos, está lá. Difícil de segurar de cabeça erguida, mas está segura até hoje. E criei os meninos lá, pegaram o amor, desde pequenininho os meninos. Está pensando? As meninas, a Andréia, a minha mulher, a minha sobrinha Bernadette, mexendo um pouquinho de boi que a gente tinha lá, mexendo lá, ajudando na mangueira. Os seus irmãos também na época, Célia, Nísio, todos não iam? Não. Eles morreram logo. Não, eles não iam, porque eles ficavam mais em São Paulo, entendeu? A minha irmã, que morreu logo, morreu em 59. A minha irmã, a Célia, que era mulher do Dr. Salotti. Os outros, tudo para São Paulo. Agora me diga uma coisa. O irmão Erasmo morreu logo também. Que foi vereador em Assis, né? Agora, Pedro, lógico que você quis levar seus filhos com o aprendizado do campo, da terra, porque você percebeu o quanto foi importante o seu pai, Sebastião Leite do Canto, ter levado você para a terra quando você era pequeno também. Eu tenho que fazer a mesma coisa, porque isso enobrece o ser humano, não é mesmo? Era sertão bruto. Meu pai morreu em 41, ainda era sertão bruto lá. Pouca área explorada, que ele adquiriu as terras em 1939. Ele, a princípio, era lavoura de algodão, porção de coisa, depois... Mas lavoura, assim, arrendada, até formar pasto. Aí depois, a minha mãe entrou, tinha um primo meu, o Valdemar, esse que, na verdade, fazia tudo, que a gente era menino, ele que fazia tudo, sabe? E os meus meninos nasceram, entendeu? O primeiro nasceu em 65, e os meus meninos, desde pequenininho, ó, tem um lá que está lá, o Juliano, hoje, a gente costuma dizer, ele é o braço direito meu. O Juliano é os dois braços meu. É os dois braços meu. Trabalha, faz de tudo que você pode imaginar. Tudo numa fazenda, ele faz tudo. Capa boi, aparta boi, monte em trator, ara a terra, examina semente, tudo ele faz. Examina. Então, e qual a frequência que você vai hoje ao campo? Sabe, eu até que não vou muito, é mais o Juliano. Eu mais fico aqui, assim, para comprar os produtos, pesquisar preço, entendeu? Que hoje, essa parte mais administrativa. Né? Hoje está muito difícil, entendeu? Tocar lavoura, os preços muito alto, então a gente tem que estar pesquisando o preço. Então você é ainda aquele tipo de caboclo que quando sai da cidade e começa a entrar na estrada de chão, lá dessa área ou de outras áreas, começa a sentir uma alegria contagiante que vai de dentro da gente? É uma terapia que eu faço. Ó. Sabe qual é a terapia que eu faço? Uma vez o netinho chegou lá correndo e falou assim, ô vó, o voo acho que não tá bom. Sabe por quê? Vou lá, vou andar para a estrada, eu vou xingando, vou falando sozinho, tudo. É uma terapia para mim, me sinto bem. Passo perto de uns boizinhos lá que a gente tem, umas novilhas assim, e vou descendo e vou andando. E escuto a siriema cantar de madrugada. Nossa, mãe, é um negócio. Nesse tempo todo, você falou que na década de 30, que vocês adquiriram essa área, a família, de lá para cá, terra bruta, tinha mata e tudo mais. O que vocês trabalharam lá nesse tempo todo? Muita coisa deve ter sido feita. Isso, muita coisa. Porque nós estamos mexendo com lavoura faz uns 5 anos mais ou menos. Era só boi, mexia só com boi lá. Mexia só com boi. Gado de corte, leite ou só corte? No começo era gado de leite. Gado de leite. Depois ficou difícil. Naquele tempo era só gado giro, nem tinha aparecido o Nelor. Naquele tempo boi era só por estrada. Quase nem tinha caminhão.
entendeu? Depois a coisa veio evoluindo, mas aí nós mexíamos com boi. Mas a fazenda já velha, foi ficando suja, e em 87 eu tive que arrendar a fazenda por força das circunstâncias, entendeu? O que deu certo, limpou, e hoje a fazenda é limpa, plana, entendeu? Mas nós mexemos 50 anos com boi. Ligado ao campo, Pedro sempre defendeu um trabalho mais efetivo com a educação ambiental. Encontrei com você várias vezes em que você estava indignado com algumas coisas, alguém que joga um copo no chão, alguém que nessas fontes de água da cidade deixa as torneiras abertas ou lava as garrafas com a água, e a gente sabe que a água é um bem finito. Agora, Pedro, se a natureza pudesse falar, ela demonstra o que ela sente de outras maneiras, a gente está vendo agora enchentes e tudo mais, mas se ela pudesse falar, o que você acha que ela diria para o que nós, seres humanos, estamos fazendo com ela nesse exato momento, né? Ou de tempos para cá, hein? Pois é, eu acho que ela diria assim, com relação a nós que estamos aqui embaixo, a desigualdade é muito grande. A Amazônia está sendo devastada e eles aqui ficam em cima para querer plantar árvore, 20%, uma porção de coisa, nas melhores terras que nós estamos no estado de São Paulo. E São Paulo é locomotiva, é o que produz bastante. Então a desigualdade é muito grande. Você vê só, eu já vi um cidadão, tempos atrás, que cortou como é que chama? Uma praga lá. Esqueci o nome, é uma praga que dá, esqueci o nome. Mas rapaz, cortou e já levou multa. Já foi polícia florestal lá, multou ele por coisa insignificante. Não que ela não deva zelar, porque se existe é para isso. Tem que mostrar o serviço, né? Mas você vê aqui dentro da cidade, os caras cortam árvore de 40, 50 anos sem mais nem menos. Sem mais nem menos. Mas por que, rapaz, por que será que cortou? Bom, não precisa ir longe. Vou contar uma história curta para você. Tempos atrás, um cidadão, ele leu o que eu escrevi, lá de Osasco, passou um e-mail no computador do meu filho, que eu não sei mexer com isso, perguntando, escuta, por que as andorinhas foram embora de Assis? Ele alegou uma porção de coisa, falou, não, filho, sabe por que as andorinhas foram embora de Assis? Porque lá no ponto de táxi da estação lá, as andorinhas eram uma revoada todas as tardes. Elas sujavam os carros dos taxistas, motorista de praça, que a gente falava. Entendeu? E eles, com os varões compridos, batiam nas árvores para espantar as andorinhas. Quando o mais fácil teria sido transferir o ponto para frente da estação ali, do outro lado da rua ali, e deixar as andorinhas. Não bastasse isso tudo, depois pode ver lá, as árvores são novinhas agora, cortaram as árvores, entendeu? E corta sem mais nem menos aí. Então, a desigualdade é muito grande. Você quer ver uma coisa? Olha só, você falou de água, nós sempre pegamos água na bica ali, que é da Malta ali, perto da Otto Ribeiro ali, sempre nós vamos ali. Rapaz, eu fico indignado, você não acredita. Senhora, professora, rapaz, não vai lá pegar água, vai lavar a garrafa por fora e por dentro, esbanjando água. Eu fico olhando, quantas vezes, num ímpeto assim, eu tive vontade de falar. Não falei, liguei para a Malta, já faz tempo, hein? Falei para ela, que não deu nem retorno, pelo menos uma frase lá, rapaz, não gasta água, a água aqui é só para pôr dentro do vasilhame, não é para lavar por fora nem nada, nós temos que preservar o nosso manancial, nada disso, continua, vai lá que você vê, você vai ver mulher, madame lá, chegar lá e lavar a garrafa, não é uma não, filho, muitas lavando por fora, e para lavar por dentro, uma garrafa de 2 litros de coca, ela chega a pôr a metade da garrafa para lavar e joga fora. Tempos atrás, eu vi uma entrevista de um americano, um astronauta que esteve na Lua, ele que desceu na Lua. Ele disse assim, ele falou, lá em cima, eu descobri um Deus que está acima de todas as religiões. E nós somos muito insignificantes. Eu experimentei com um dedão aqui de cima, o polegar, eu consegui tapar a Terra, a humanidade, a minha família. Então nós somos insignificantes. Agora eu estou aqui, diz ele assim, agora eu quero ir no shopping, chupar sorvete, passear. Só tem uma coisa que eles não vão tirar de mim, a marca dos meus pés que eu deixei na Lua. Então
Então nós somos insignificantes, rapaz, insignificante, isso daí. Assis um bruta de um cidadão. Se você começar a puxar para trás e ver um padre Davi, rapaz, nossa senhora, o que esse padre Davi fez por Assis, que homem, rapaz. Trabalhou no bispado, tirou preso da cadeia para construir o bispado ali. Já mostrei para você umas fotos, um homem fabuloso. Sabe o que ele fazia? Ele andava com o bolso cheio de bala, furado de propósito, a molecadinha atrás catando bala. Mas você não acha, por exemplo, que a gente deve realmente se espelhar nessas pessoas que construíram nossa cidade, né? Para que a gente possa garantir com responsabilidade um futuro melhor para as próximas gerações? Eu quero dizer, o meu padrinho de batismo, o padre Davi, um homem generoso, rapaz. Você não imagina o que ele fazia. Nossa, mãe. Perto dos 81 anos de idade, Pedro tem certeza que ainda tem muito a realizar. Cada dia depois de hoje é um presente. Mas só, como você falou, não vou parar, não. Eu continuo. Porque a idade, sabe? A idade... É como eu vi numa história do Carlos Drummond de Andrade. Tem uma personagem dele que chama Júlia. E num dado momento, ela respondeu assim: eu tenho 18 anos por fora. Por dentro, eu perdi a conta. Eu tenho 80 por fora. Por dentro, eu perdi a conta. Perdi a conta, mas não paro. Não desanima. Deus está me ajudando muito. Está me ajudando muito. Estou indo longe. Estou indo longe. Nascido em Mineiros do Tietê em 1928 e vindo para Assis com apenas 2 meses de idade e adotando Assis como sua cidade, Pedro dá uma grande lição de cidadania, de como deseja realmente que a sociedade tenha progresso, mas de uma maneira humanitária. Ou seja, é o papel do cidadão, né? Que a cidade seja cada dia melhor para as pessoas que vivem nela. E aí, pensando dessa maneira, a gente está pensando sim no futuro da cidade, com progresso, mas com uma população, acima de tudo, feliz. Através das histórias contadas pelo Pedro, nós pudemos voltar no tempo e saber o quanto elas foram importantes para a nossa cidade na formação da nossa gente. O programa especial rural Histórias da Nossa Terra é exatamente isso. Através da história, a gente valorizar o presente e nós podermos ressaltar um futuro melhor ainda para a nossa cidade. Um grande abraço, o programa rural vai ficando por aqui, até o próximo.